Glória a Deus. Eu queria falar nessa noite de um tema que alguns dias o Senhor tem me incomodado bastante, e eu louvo a Deus pelo que Ele faz comigo, que Deus faz comigo algumas coisas que às vezes eu não vejo acontecendo na vida de outras pessoas, mas Deus faz sempre comigo. Às vezes alguma palavra, uma situação, um negocinho que eu vivi ou que aconteceu, aquilo fica martelando o meu coração durante muitos dias. E não tem sido diferente agora com relação a esse tema. Deus tem falado muito comigo com relação ao seu amor. Muito com relação ao seu amor. E hoje é um dia muito especial para a gente falar sobre amor. Primeiro, porque é um dia que nós nos reunimos aqui para nós demonstrarmos o amor que Deus tem por nós. Hoje nem é dia de nós aqui pedirmos alguma coisa para o Senhor, mas é o dia da gente agradecer a tudo que Ele tem nos feito. Amém? Esse culto aqui é um culto de celebração, é um culto de nós nos derramarmos diante de Deus e agradecer a Ele pela semana de vitória que Ele nos concedeu. Hoje é dia de a gente glorificar Ele, a gente exaltar o nome dEle pelo Deus maravilhoso que Ele é. E Deus, Ele tem algo mais precioso, aquilo que é de mais precioso que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, é o amor dEle, que nós não conseguimos compreender. Muita gente tentou escrever e tentou falar um pouquinho daquilo que é o amor de Deus, mas ninguém consegue, através de palavras, demonstrar o que é realmente esse amor tão grande que Deus tem pela nossa vida. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e a maior prova desse amor que Ele tem para conosco é aquilo que nós vamos comemorar daqui a pouquinho, partilhando aqui da mesa do Senhor. Hoje é dia de ceia e é dia de nós lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E esse sacrifício de Jesus na cruz, existe um porquê dele ter acontecido. Sabe por quê? Porque Ele te amou. Porque Ele amou você de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, depende da tradução, mas tenha vida eterna. A maior demonstração de amor de Deus pela tua vida é o sacrifício de Jesus na cruz. Ontem, no final do culto, eu peguei a palavra e falei um pouquinho sobre isso, sobre o amor de Deus para conosco. E eu falei algo que é verdade, irmão, que eu peço isso muito para Deus. Porque Deus, Ele fez uma coisa que eu creio que ninguém que está aqui teria coragem de fazer por outra pessoa. Não teria coragem, tenho certeza disso, irmão. De você pegar um filho teu, sadio, um filho teu cheio de vida, e você entregar o seu filho à morte por amor de uma pessoa que nem te amar naquele momento está te amando. Porque se você for ver toda a história de Jesus, no tempo que Jesus foi sacrificado ali na cruz, foram as pessoas para quem Ele morreu, foi que os sacrificou. São pessoas que xingaram, que maltrataram, que cuspiram naquele momento do sacrifício. E tem um momento ali na cruz que eu acho maravilhoso, e para mim é aquele momento assim que é o êxtase do amor de Deus para com a nossa vida e o amor de Jesus para com as nossas vidas. Porque além de Jesus, de Deus ter dado o seu Filho, Jesus aceitou se dar por sacrifício por cada um de nós. E Jesus está lá na cruz, estendido na cruz, as pessoas xingando, as pessoas cuspindo, maltratando Ele, chicoteando Ele. Daí tem um momento que Ele olha para cima e Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No momento da sua maior angústia, aonde pessoas estavam maltratando Ele fisicamente, com palavras, emocionalmente, e havia uma guerra, uma luta espiritual pela vida dele, por aquilo que estava para acontecer. Diante de todas essas lutas que ele enfrentava naquele momento, ele olha para cima e diz: Pai, perdoa-lhes, eu perdoo por tudo que eles estão, por cada chicotada, por cada momento aqui, cada palavra que saiu da boca deles, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Olha o tamanho do amor. A gente não consegue, irmão, demonstrar esse amor, entender esse amor. Eu só consigo entender um pouquinho desse amor quando eu penso de um dos meus filhos ser entregue por outra pessoa que muitas vezes me queria o mal. Eu fico
não consigo. A minha cabeça, ela não consegue dimensionar humanamente o que é o amor de Deus para conosco. Nós não conseguimos compreender. É um amor muito grande, muito grande. Deus amou você tanto, irmão, que derramou o sangue do seu próprio Filho inocente, para que hoje você pudesse ter vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos no nome dEle, para que hoje, diante das lutas, tribulação que nós passamos, a gente tenha a esperança e a certeza que a gente vai viver um tempo melhor, que nós estamos vivendo um tempo aqui de passagem, que ele vai se esgotar esse tempo, e um dia nós vamos estar na presença do nosso Deus, onde não tem choro, não tem pranto, onde não tem ranger de dentes, onde a gente vai viver na felicidade, na plenitude da felicidade, onde a gente vai poder fazer aquilo que o Everton disse, que dá vontade mesmo, de nem ter palavra hoje, da gente simplesmente estar dizendo quanto Deus é bom e glorificando o nome dEle nesse momento de cântico. Nem precisava ter palavra, irmão, porque o gostoso que a gente estava sentindo, aquele momento gostoso que a gente estava sentindo aqui, a vontade que nos dá é da gente continuar por horas, porque nós estamos recebendo o amor de Deus e de certa forma nós estamos dizendo quanto Ele, compreendendo um pouquinho desse amor e dizendo para Ele o quanto que nós o amamos. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus não tem preço, o amor de Deus não está estipulado condições para que Ele possa te amar. Você pode ser a pessoa que já fez de tudo errado, pessoa que você já disse grandes coisas que magoou o coração de Deus, mesmo assim, talvez você tenha até magoado o coração de Deus, mas em nenhum momento Ele deixou de amar você. Deus nunca virou as costas para você. Pelo contrário, Ele sempre te amou e sempre teve com os braços estendidos esperando você voltar e reconhecer o amor que Ele tem por você. Às vezes a gente acha assim, eu pequei, Deus se afastou de mim. Eu já ouvi tantas vezes essa frase, Deus se afastou de mim. Não é mentira de Satanás, irmão. Deus não se afastou de você, você se afastou dEle, por causa do pecado. Deus de forma alguma se afastou de você, Deus está no mesmo lugar, esperando você se arrepender. Deus continua te amando da mesma forma, não mudou nada o seu relacionamento com Deus, o relacionamento que Deus deseja ter com você, e o amor que Ele tem por você, independente do que você fez, Ele continua esperando você se arrepender, mas Ele continua te amando da mesma forma, esperando que você possa voltar a ter comunhão com Ele. Porque quem decidiu quebrar a comunhão com Ele não foi Deus, foi você, através do pecado. Então o amor de Deus, ele é incondicional, não impõe condição. Eu te amo se você me fizer alguma coisa em troca. Se você me ama, daí eu te amo. Não existe isso na Bíblia, irmão. O amor de Deus continua sendo sempre o mesmo. Ele ama os pecadores da mesma forma. Ele ama aqueles que fez o mal da mesma forma. Ele ama o assassino, Ele ama o cara que cometeu latrocínio, Ele ama o cara que roubou, que sequestrou, Ele ama o estrupador, Ele ama o bandido, Ele ama as pessoas que vendem droga, Ele ama pessoas que estão presas, pessoas que mataram, Ele continua amando do mesmo jeito. Ele ama os mentirosos, Ele ama aquele que não está conseguindo vencer e acaba cedendo ao pecado, independente que nível que for. Ele continua da mesma forma amando você. A demonstração do amor de Deus continua da mesma forma. Jesus morreu por você e Ele está esperando que você volte-se para Ele. O amor, o seu relacionamento com Ele não mudou. Esse é o amor de Deus. E eu estava pensando nessa semana, o amor de Deus é incondicional, a gente já aprendeu isso. E eu creio que ninguém aqui tem dúvida com relação a isso. O amor de Deus continua sempre o mesmo. Talvez você já teve um encontro com Deus, você abriu seu coração, você se sentiu amado por Deus, daí veio o pecado, te afastou da presença de Deus. Talvez você está voltando aqui nessa noite, ou alguns dias, que você tem voltado na presença de Deus. Deus não mudou. Deus, Ele não vem para julgar você. Pelo contrário, Ele vem te devolver a vida que foi roubada pelo diabo. Deus, de forma alguma, Ele está levantando você e está te acusando. Ele não está na posição de acusador. Quem que acusa é o diabo. Deus, Ele está com o braço estendido, irmão. Não está perguntando nada para você. Eu lembro daquela passagem, falei hoje de manhã, do filho pródigo.
Aquela passagem do filho pródigo é tremendo. E uma das coisas que mais me admira na passagem do filho pródigo é o pai que todos os dias olhava para o mesmo lugar onde o filho pegou suas coisas e por decisão própria virou as costas para o pai e pegou toda a riqueza que o pai tinha, que era parte dele, e saiu para o mundo. E a Bíblia diz que todos os dias o pai ia lá e olhava para o horizonte, via naquela estrada que talvez não tinha fim, estava bem longe, ele avistava lá aquela estrada, e a expectativa do coração do pai era olhando para aquela estrada para que o filho retornasse. E a Bíblia diz que quando o filho volta, o pai vê de longe, e o pai começa a devolver todas as coisas. O filho estava com medo de chegar diante do pai, e ele estava sujeito, ele queria simplesmente trabalhar, ser um dos empregados do pai, mas não. O pai devolveu tudo para ele. O pai não chegou para ele e falou: o que você fez com o dinheiro? Você não tem nem um centavo mais. E você aprendeu agora que você estava errado? Olha que coisa que você fez, você acabou com tudo aquilo que eu te dei. O pai não fez isso, irmão. O pai simplesmente abraçou, amou e devolveu para ele tudo aquilo que o diabo roubou. A Bíblia diz que ele chama os serviçais e fala assim: troca a roupa dele. Então eu entendo, irmão, que a roupa estava preparada, esperando o dia que esse filho ia voltar, porque a expectativa do coração daquele pai é que um dia ele ia voltar. E Deus é da mesma forma, Ele nos ama. A figura desse pai é a figura de Deus. Essa parábola, que é uma história que não aconteceu, mas é Jesus tentando ilustrar aquilo que é Deus para nós, porque simplesmente a gente olhar para Deus e dizer assim: Deus me ama, nós não conseguimos, na nossa razão humana, entender o tamanho, a dimensão desse amor. Daí Jesus usa uma história para tentar fazer com que nós possamos compreender um pouco o que é esse amor. Esse amor é incondicional. Incondicional. Não depende de você para que Deus te ame. Ele continua amando, independente do que você fez, independente do que você talvez deixou de fazer, Ele continua amando você. Se sinta nessa noite amado por Ele. Amém? Só que eu queria falar um pouquinho, irmão, da resposta que nós damos a este amor. Que o amor de Deus é incondicional, nós já aprendemos. Que o amor de Deus é grandioso, nós entendemos. Agora eu queria, em nome de Jesus, que levasse você a compreender um pouquinho, pensasse um pouquinho, qual a resposta que Deus espera que nós demos a Ele com relação a esse amor. O amor dele é incondicional. Se você der essa resposta ou não, Ele continua te amando. Mas qual é a expectativa do coração de Deus com relação a esse amor? Alguém te ama muito, que deu sua vida por você, que amou tanto que você era para ter sido condenado, era para você ter morrido, era para você ter sido destruído por conta do pecado, mas alguém pagou um preço por você, morreu por você. Qual a resposta que você pode dar para essa pessoa? E eu queria pegar aqui a ilustração de um personagem bíblico que viveu do lado de Jesus e que teve uma experiência com Jesus. Um homem que ele era sanguíneo. Ele é daquele assim que não pensava para falar. Ele era hiper empolgado com as coisas, ele queria fazer com que as coisas acontecessem do jeito dele. Ele sempre estava na frente, querendo proteger Jesus. Quando ele recebeu o chamado, imediatamente ele atendeu ao chamado de Jesus. Ele era aquele que sempre às vezes dava algum bola fora, por conta da sua característica de ser um sanguíneo. O temperamento dele era sanguíneo. Não pensa para falar, que era Pedro, um homem que tinha características muito boas, mas muitas coisas da sua personalidade também atrapalhava ele com relação à sua vida cristã. E ele teve uma experiência muito forte com Jesus, Pedro. A Bíblia diz que, num certo momento, quando ele já estava caminhando um pouco com Jesus, e já estava Jesus já revelando os planos daquilo que ia acontecer com ele, nos últimos momentos de vida de Jesus, quando Jesus conta o plano, Pedro é o primeiro a levantar a mão e dizer assim: não vai acontecer nada com o Senhor, porque eu não vou deixar que nada aconteça. Nós não vamos deixar que nada aconteça com o Senhor. Daí Jesus disse assim: Pedro, calma Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai cantar 3 vezes, você vai me negar. Daí Pedro, não vou negar não.
Não existe essa possibilidade. Nós vamos cuidar de você, nós não vamos deixar que nada aconteça com você. Calma, Pedro. Você vai me negar. Você vai me negar. E eu queria que você lesse comigo esse texto, que está em Mateus capítulo 26, 31 e 35. Se você tiver caneta, grifa ele. Olha a experiência que Pedro teve. Mateus capítulo 26, 31 a 35. Mateus 26, 31 ao 35, nós vamos ler. Diz assim, ó: E Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonam, eu nunca te abandonarei. E Jesus respondeu: Asseguro-lhe que ainda nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nesse momento em que Jesus conta todo o plano e tudo aquilo que ia acontecer, Pedro, se sentindo amado por Jesus, vivendo com Jesus os 3 últimos anos da sua vida, aprendendo com Jesus, e quando é revelado para ele o plano de Deus, que Jesus seria entregue à morte para que nós pudéssemos ter vida, imediatamente Pedro, o sanguíneo, ele já diz: não vai acontecer nada com o Senhor. Daí Jesus diz: Pedro, você diz isso hoje de boca para fora. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Você conhece a história. Antes que o galo cantasse, quando Jesus estava passando por os momentos mais difíceis, todo mundo se dispersou. Pedro foi indagado 3 vezes como sendo uma pessoa que estava próximo a ele e com medo dele ser preso também junto com Jesus. Todo esse amor que ele estava demonstrando em palavras por Jesus caiu por terra. E ele 3 vezes, em 3 momentos, ele nega que ele era um seguidor de Jesus. Daí quando ele faz a última vez que ele nega, o galo canta. Daí eu fico pensando na cabeça de Pedro, irmão. Porque aquilo que tinha sido falado realmente aconteceu. E na hora que o galo canta, era como se fosse um sino dentro dele para mostrar para ele: olha, tá vendo? Aquilo que Jesus falou se cumpriu. Eu realmente não dei resposta certa para o amor que Jesus tinha por mim. Eu neguei. Ele entra em crise, irmão. Ele entra em crise. Eu fico pensando como que ficou a cabeça de Pedro depois que o galo cantou. Ele ficou muito mal. Ele voltou a ser pescador. Foi muito difícil para ele, porque ele tinha falado, ele tinha prometido, de repente toda aquela valentia caiu por terra. A resposta que ele tinha que dar ao amor de Jesus, ele não conseguiu dar. Ele foi vencido, ele negou, ele virou as costas para Jesus. Daí a Bíblia diz que passou algum tempo, Jesus venceu a morte, morreu, venceu a morte, passou 40 dias depois ressurreto, ele ressuscitou, e durante esse tempo ele esteve de novo com os discípulos. E antes dele aparecer para os discípulos, quando ainda no dia em que ele foi ressuscitado, chegou algumas mulheres no sepulcro e apareceu um anjo. E esse anjo fala para as mulheres: que vem aqui, o que você está procurando? Aquele que você procura aqui, ele não está aqui, porque ele vive. E o anjo conta para as mulheres que Jesus havia sido ressuscitado. E ele dá uma orientação para as mulheres. Ele diz assim, está lá em Marcos capítulo 16, ele diz assim: vai e avisa os discípulos e a Pedro daquilo que aconteceu. Daí uma pergunta: por que ele fala aos discípulos e ao Pedro? Quem era Pedro? Discípulo. Por que o anjo teve o cuidado para dizer assim, fala para os discípulos e também para Pedro, e avisa ele o que aconteceu?
Porque nesse momento a crise de Pedro era tão grande pela falta de resposta que ele deu ao amor que Jesus tinha por ele, que naquele momento ele nem se considerava discípulo de Jesus. Ele se considerava um traidor, alguém que virou as costas, alguém que falou algo e não conseguiu cumprir com aquilo que ele falou. Nesse momento ele estava se sentindo o pior de todas as criaturas. E o anjo, da parte de Deus, teve o maior cuidado de dizer, fala para os discípulos e também, em especial, para Pedro, que ele é o meu discípulo, que ele precisa receber essa notícia. Fala para eles. Fala para ele. E eu fico vendo, irmão, o trabalhar de Deus na vida do Pedro para que ele pudesse entender e que ele pudesse dar a resposta certa ao amor que Jesus tinha para ele. Passa um pouquinho de tempo. Jesus tem novamente um novo encontro com ele. Jesus já está pronto, já terminando com o seu ministério, dos seus dias ressurreto de 40 dias aqui. Daí Jesus tem um novo encontro com ele, que está aí, eu queria que você abrisse a Bíblia, que está em João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15. João capítulo 21, verso 15. João capítulo 21, verso 15. Pedro, machucado, triste, se sentindo excluído de ser um discípulo de Jesus, falou com palavras, tentou demonstrar com palavras aquilo que Jesus representava para ele, não cumpriu com a sua palavra, se sentindo o pior do ser humano. Jesus encontra-se com ele novamente para que ele pudesse curar essa ferida que foi aberta no coração de Pedro. E o texto diz assim: e depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez disse: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos até aqui. 3 momentos, Jesus faz a mesma pergunta. A gente tem sempre aprendido aqui que o nosso linguajar, nosso idioma, o português, ele é pobre se a gente comparar o português com o grego. Então, o grego, a língua grega, ela é muito mais rica, tem muito mais vocábulos e muito mais significados as palavras do que no nosso português. E a palavra de Deus, no Novo Testamento, ela foi escrita no grego. Quando a gente lê no português, todas as palavras que está dizendo assim: amas, te amo, amas, te amo, amas, te amo, dá a impressão para nós que está tendo o mesmo significado, não é verdade? É alguém perguntando se existe amor e o outro dizendo que ama. Só que se você pegar no grego, ele é diferente. No grego, a palavra amor, ela tem 4 principais formas de se expressar. Tem 4 palavras que falam sobre o amor, que no português a gente fala sempre uma só. No grego, ela se deriva em 4. As 4 palavras que referem esse amor são: primeiro, o amor de atração física, na área sexual, física, que é o eros. Por isso que a gente usa o vocábulo erótico, quando a gente está falando de corpo, porque vem do grego, que significa eros. Quando alguém ama alguém pela atração física, é eros, amor eros. Tem um amor que é o amor filéu, que é o amor de amigos.
Quando se você tem um amigo muito especial, uma pessoa que você ama muito, que é seu amigo, que é aquela pessoa assim que você sabe que pode contar com ela a todo momento, você tem um carinho especial por ela, o amor que você tem por ela é um amor filéu. E tem um amor que é o storge, que é um amor relacionado à família, de filho com pai, com mãe. É um amor que já começa a entrar no nível de ser incondicional, que não impõe condição, porque o pai e a mãe amam sem condição. Mas ele está relacionado ao amor dentro da família. E tem um amor que é acima de todos os amores, que é o amor de Deus para conosco, que é o amor ágape. Então são os 4 tipos de amor que existem na língua grega. E aqui nesse texto, apesar que no nosso português ele fala somente de uma forma de amor, parece que é uma forma de amor, ela escrita no original grego, ele fala a pergunta, Deus fala a pergunta, ele usa tipos diferentes de amor. E eu quero entender com você, juntos, irmãos, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração através dessa palavra. Amém? Na primeira vez, apesar de parecer 3 perguntas iguais, são 3 perguntas diferentes. O primeiro amor que Jesus usa para perguntar, para ver se ele ama, Jesus pergunta e usa um amor ágape. Ele dá a conotação do amor ágape. Pedro responde para ele que ama ele com amor filéu. Então ele diz assim, você me ama incondicionalmente com o amor de Deus, como o amor de Deus. Daí Pedro diz assim, eu te amo como o amor filéu. O amor que eu sinto por você é um amor filéu, não está na dimensão de Deus. Ele quis dizer assim. Daí Jesus vai e fala de novo, pergunta para ele, você me ama como amor ágape? Como o amor que Deus sente por você? Você consegue retribuir o mesmo amor? Daí ele responde, eu amo o Senhor, você sabe disso, mas eu amo com o amor filéu. Então Deus é muito especial para mim. Daí chega na última vez que Jesus pergunta para ele com a seguinte conotação, Pedro, você me ama com amor filéu? Daí Pedro se chateia e diz assim, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas, e sabes que eu te amo com amor filéu. 2 vezes Jesus pergunta e tenta elevar o amor que Pedro tinha por ele, levando ele ao mesmo categoria de amor que Deus tinha por ele, numa dimensão maior de amor. Pedro já havia no passado dizido coisas e não vivido elas. Pedro poderia ter alegrado o coração de Jesus, talvez, mas não seria verdade dentro dele se ele dissesse, eu amo com um amor ágape, eu amo o Senhor. Mas ele já tinha falhado no passado, porque ele tinha falado que ia proteger, ele tinha falado que ele não ia virar as costas para Jesus, mas na prática ele fez totalmente ao contrário daquilo que ele estava falando. Ele fez aquilo que Jesus disse que ia acontecer, ele envergonhou-se daquele momento, sentiu medo, ele sentiu pavor, e naquele momento que ele sentiu isso, no lugar dele dar resposta para o amor de Jesus que estava se entregando na cruz, ele não conseguiu dar a resposta ideal para aquele amor que Jesus tinha por ele. Daí chegou nesse momento, ele faz 2 vezes a indagação, ele fala, amor filéu, amor filéu. E por último Jesus pergunta, então você tem por mim o amor filéu? Eu tenho por ti o amor filéu. Daí chega o verso 18, olha o que o verso 18 diz. Na verdade te digo, Jesus falando para ele, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ele diz assim, quando você era moço, você fazia o que você queria. Agora, depois, quando você for velho, Jesus já estava dizendo a forma que ele ia morrer, que ele ia ser entregue na cruz. E o amor sacrificial de Deus
que Jesus teve pela vida dele, ele ia responder positivamente também, ia ter esse amor sacrificial por Jesus. Porque Pedro morreu porque ele não negou Jesus. Depois que ele pregou a palavra, que ele foi grandiosamente usado pelo Senhor, ele foi perseguido. E no momento da sua perseguição, ele teve que decidir se ele negava Jesus ou se ele se entregava por amor a Jesus. E qual foi a resposta que ele deu para Jesus? Ele se entregou, e aqui estava revelado que ele ia se entregar na cruz também. Por muito tempo, quando eu era pequeno, eu achava que só Jesus e os ladrões morreram na cruz. Não sei se você tinha essa mesma impressão. Mas, na verdade, a morte na cruz era a morte comum. Muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas morreram pregadas na cruz. Só que a de Pedro foi diferente, irmão. Assim como os outros discípulos que deram a resposta para Jesus, daquele amor que Jesus tinha tido por eles, dando e entregando sua vida no lugar deles. Eles responderam por esse amor. Eles deixaram com que esse amor chegasse ao nível que Jesus tinha por ele. Eles não negaram a Cristo. E entregaram a sua vida e morreram também de forma trágica, porque não negaram. Eles tiveram a chance de negar e de ter uma vida totalmente diferente nessa terra. Mas não, ele resolveu, assim Pedro resolveu, dessa vez, dele permanecer firme no Senhor e não negar a Jesus, e entregou sua vida por amor a Cristo. Essa é a resposta que Jesus espera que nós damos a Ele, pelo amor que Ele dá e que Ele tem por nós. Mas infelizmente, irmão, muitas vezes não é assim que nós respondemos. Pequenas coisas, pequenas atitudes, coisinhas desse tamanhozinho, já é suficiente para nos afastar da presença de Deus. Tenho visto muita gente, irmão, abandonando o Evangelho, envergonhando o Evangelho, porque não consegue simplesmente viver uma vida em santidade, do qual o próprio Deus está do seu lado, dando força para que você consiga viver. Jesus em nenhum momento disse que seria fácil a decisão que nós teríamos de aceitar esse amor que Ele tem por nós. A partir do momento que nós aceitamos esse amor, Jesus diz que é claro, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava deixando claro que essa vida que nós iríamos passar por aqui seria um momento de dificuldade, irmão. Mas as garantias de que Ele estaria presente conosco, Ele nos deu. Nós não estaríamos sozinhos em nenhum momento diante da luta que nós estamos passando. Hoje você está enfrentando luta? Se você está firme com Jesus, pode ter certeza, irmão, que você não está sozinho nessa guerra. O Senhor está com você. Talvez, irmão, você não consegue ver com os olhos naturais, mas você pode ter certeza que você consegue sentir quando você tem comunhão com Ele. Pode ser que você está passando um momento de tribulação, que você talvez está entrando no seu quarto e chorando na presença de Deus, tamanha luta que você está enfrentando. E o diabo está fazendo de tudo para que você negue a Jesus. O diabo não deixou de fazer aquilo que ele fazia desde a época de Cristo, de levar as pessoas a negar a Jesus, porque ele quer levar você e te arrastar para o inferno, irmão. Em João 10:10, o diabo, o ladrão, como está escrito na Bíblia, vem para quê? Matar, roubar e destruir. E ele não deixou de realizar essa função até hoje. Ele tenta de todas as formas matar você, roubar a tua alegria. Ele tenta destruir você porque ele odeia você. O diabo te odeia. Ele te odeia porque Jesus amou tanto você, Deus amou tanto você, que Jesus entregou sua vida por você. E esse amor constrange ele. Ele quer, de alguma forma, ele quer prejudicar a criatura que Deus fez, e que Deus tem um amor tão grande, tão especial, que deu seu próprio Filho. E ele faz de tudo para tentar tirar você do caminho. Faz de tudo, irmão. Só que você não está sozinho nessa guerra. Pedro entregou sua vida por Jesus. Você pode ter certeza, irmão, quando você chegar lá no céu, vai ter um lugar todo especial para ele. Tenho certeza. E para tantas outras pessoas que não negaram a Jesus e não negaram a sua fé, eles deram a resposta certa diante do amor que Deus tinha para ele, que tem para mim, que tem para você. Deu a resposta certa.
amou, não negou. Quando Jesus estava falando com Pedro, nesse último diálogo que ele teve com Pedro, ele estava querendo levar Pedro a uma reflexão. Pode perceber, ele fala 3 vezes, levando Pedro a pensar. Porque Jesus, irmão, é tremenda a palavra de Deus. Você pega um versículo da Bíblia aqui, ó, você lê, eu leio, outro lê, outro lê, outro lê, outro lê. Pode 10 ler o mesmo versículo, Deus se revela de 10 formas diferentes e traz 10 ensinamentos grandiosos para a nossa vida. E ali, nesse pouco diálogo que Jesus teve com ele, nas poucas palavras, Jesus estava levando Pedro a uma reflexão na sua vida, para que ele pudesse entender o amor que Deus tinha para ele, e a expectativa daquilo que Deus esperava que ele ia dar de resposta a esse amor. E ele começou a pensar, chegou o momento de eu não mais falar com palavras, eu vou fazer com atitudes. E a maior prova disso é que Jesus, no final de cada frase, Jesus disse assim: se você me amas, apacenta as minhas ovelhas, mostra com obras, mostra não só mais com palavras, mostra com atitude este amor que você tem por mim. Chegou o momento de você viver esse amor, não simplesmente falar desse amor. E eu creio, irmão, que mais do que nunca chegou o nosso tempo de a gente viver esse amor, não mais simplesmente falar desse amor. Chegou a hora da gente mostrar com o nosso testemunho de vida aquilo que realmente nós somos e aquilo que nós acreditamos, e dar a resposta certa ao amor de Jesus por nós. A expectativa do coração de Deus é isso. Jesus não aceita mais palavras, irmão, porque eu brinco, e é verdade, até papagaio fala. Se você treinar um papagaio e dizer assim, ó, quando eu falar assim, aceito Jesus, você diz aceita. Você vai lá e fala, você aceita Jesus? Ele vai falar, aceito, aceito, aceito. Não vai? Papagaio aceita Jesus, irmão. Só que foi no coração? Só falou. Agora chegou a hora da gente viver esse Jesus. A gente demonstrar com atitudes aquilo que nós estamos dando mais valor. As coisas, ao sucesso deste mundo, as situações que nós estamos vivendo todos os dias, hipervalorizando as nossas dificuldades, ou hipervalorizando as nossas conquistas, e esquecendo, deixando de lado a essência do verdadeiro amor de Cristo por nós. É para a gente pensar, é para a gente raciocinar. Tem uma igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, uma igreja que entendia o mundo espiritual. É ali, na carta escrita para a igreja de Éfeso, que Paulo escreve que nosso mundo não é contra a carne, nossa luta não é contra a carne e o sangue. A igreja de Éfeso era uma igreja que realmente respondia ao amor precioso de Jesus. Eu queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 2, verso 1, até o verso 5 nós vamos ler. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Quero que você pense, irmão. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está presente aqui neste lugar, amém? Você não pode ver com os seus olhos naturais, mas pode sentir no seu coração. Quem convence você não é o pastor François. Se eu pudesse, irmão, fazer lavagem cerebral em você, eu faria, você pode ter certeza disso. Mas eu não tenho esse poder. E eu faria lavagem cerebral porque até a palavra já diz o que ela significa. Você limpar a sua mente, não é? Lavagem cerebral vai limpar o que está de sujeira. Se eu tivesse poder para fazer isso, eu faria, irmão, porque eu queria tirar a expectativa do meu coração, que toda a sujeira que está na sua mente, no seu coração, seja retirada de você. Mas eu não posso. Mas existe alguém que está presente neste lugar que pode. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, ele pode limpar você, ele pode te restaurar nessa noite. Irmão, e é uma decisão pessoal. E eu quero que você medite em nome de Jesus nessa noite. Qual a resposta que você está dando ao amor de Cristo? Ao amor sacrificial de Cristo. Qual a resposta que você tem dado? E olha essa igreja, uma igreja exemplar, que lá no livro de Apocalipse, João, através do Espírito Santo de Jesus, ele escreve às igrejas, e uma das igrejas é a igreja de Éfeso. Olha só o que está escrito: conheço as tuas obras e o teu trabalho,
e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, uma igreja que fazia de tudo, uma igreja que trabalhava, irmão, uma igreja que fazia a obra de Deus com excelência, uma igreja que não deixou de fazer suas atividades, uma igreja que amava Jesus. Só que ele termina dizendo assim: tenho, porém, contra ti que, olha o que tinha contra ele, deixaste o teu primeiro amor. A igreja continuava fazendo a obra, a igreja continuava fazendo as coisas em nome de Jesus, mas ele tinha deixado a essência do primeiro amor. Continuou fazendo a obra, mas deixou de amar, como amava no início. Amava, irmão, só que não era essa resposta que Jesus esperava ao amor sacrificial dele. Faltava voltar na essência, ao primeiro amor. Daí, talvez, irmão, hoje, você está nessa mesma condição. Você já amou Jesus verdadeiramente. Um dia você aceitou Jesus, você abriu teu coração. Jesus mudou tua maneira de agir, tua maneira de pensar, porque quando você abre o coração e deixa Jesus entrar, irmão, acontece uma revolução na sua vida. Se você não aconteceu isso, se a revolução não aconteceu dentro de você, é porque ainda você não experimentou esse primeiro amor. Talvez o diabo está até te enganando. É para a gente pensar. Porque quando você entrega, irmão, quando você verdadeiramente entrega sua vida para Jesus, sua maneira de pensar muda, o seu linguajar muda, suas atitudes mudam. Você começa a viver na plenitude da graça de Deus. Se ama Ele da mesma forma, chegando ao mesmo, nunca vai ser igual, porque o amor de Jesus foi imensamente maior do que o nosso, mas você começa a viver um amor que não é mais esses 3 tipos de amor, 4 tipos de amor que nós dizemos aqui. Você vai começar a viver não mais o filéu, você vai começar a viver o amor de Deus, aquilo que Deus tem pela sua vida. Você começa a dar essa resposta para Deus. Quando ele fala o amor ágape, na verdade é uma derivação do amor ágape, que era agapau, tem um O no final, que era assim: você está começando a entender o que é o amor de Deus, quando Jesus pergunta para ele. E quando você está no primeiro amor, você começa a viver esse amor, tudo para você, Jesus, tua vida que estava um lixo, irmão, Deus muda, revoluciona dentro de você. Talvez os problemas continuem, talvez você continue passando pelos mesmos momentos difíceis que você está vivendo, mas, irmão, você não está mais sozinho nesse desafio de vencer aqui nessa vida. Deus está com você, te sustentando, te guardando. Talvez você já passou por essa experiência, mas talvez, irmão, você continua dentro da igreja, talvez você continue fazendo a obra de Deus, daquilo que Deus pediu para que você fizesse. Talvez você continue tendo as mesmas atitudes, mas a essência do primeiro amor você não tem mais. O diabo conseguiu te roubar. Daí aqui, continuando esse texto de Apocalipse, está a chave de como que nós temos que fazer e agir para a gente ter de volta esse primeiro amor. Quem deseja ter esse amor de volta? Irmão, em nome de Jesus, clame a Deus nessa noite para que você possa ter de volta o primeiro amor. Se você está vivendo ele, glória a Deus pela sua vida, irmão. Agora, se você não está vivendo esse amor, esse primeiro amor na tua vida, não saia daqui, irmão, sem refletir sobre isso e comece a buscar, porque está disponível para você. Mas depende de você, depende da tua decisão em Cristo hoje, de querer voltar na essência do primeiro amor. Quem ama gosta de estar perto, não é verdade? Quem ama gosta de estar perto. Você quer refletir um pouquinho para saber como é que está o seu amor por Deus? Começa a olhar o seu dia a dia. Você tem desejo de estar com Deus? Você tem desejo de chegar em casa, de você talvez ler a Bíblia, ou ouvir uma palavra, ou de estudar alguma coisa que vai trazer um crescimento para você? Você tem tido um tempo no teu dia
onde que você tem separado para que você possa orar e conversar com Deus e falar com Ele das suas lutas, dificuldades, dos momentos que você está passando? Como é que está sendo o seu dia? Se você vem para a igreja um peso, irmão, você tem que repensar o seu amor por Jesus. Porque quem ama gosta de estar perto. E se a nossa presença aqui atrai a presença de Deus, você tinha que ter, quando é 7h30 começa o nosso culto, quando é 6 horas, 5h30 da tarde, você já tem que estar com aquela ansiedade. Hoje eu estou preparado, eu tenho alegria, porque hoje é dia de nós nos encontrarmos lá na casa do Senhor, falar como salmista. Se essa empolgação foi retirado de você, irmão, e apesar de você continuar vindo na igreja, você continua fazendo as boas obras, você continua vivendo uma vida que aparentemente mostra a presença de Deus na sua vida, você está sendo enganado, você precisa voltar à essência. O primeiro amor, o diabo roubou de você, mas o Senhor está presente nessa noite para te devolver, irmão. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Tenha prazer nas coisas do Senhor. Olha só essa igreja. Jesus mostra qual é o problema da igreja. Uma igreja ativa, que fazia muita coisa, mas tinha perdido a sua essência do primeiro amor. Daí no último versículo desse texto ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Olha só o que Jesus fala a essa igreja. Olha só, lembra-se, pois, de onde caíste. Teve algum momento da igreja que o pecado começou a fazer parte da igreja. Lembra onde foi a sua queda. Daí ele fala que existe a necessidade de ter um arrependimento. Se existe necessidade de um arrependimento, significa que alguém pecou. Alguém fez alguma coisa, existe um pecado dentro da igreja. E diante desse pecado que a igreja estava cometendo, talvez um dos pecados era deixar Deus de lado e viver as obras que eles faziam, as coisas que eles faziam. Talvez era isso, não sei. Mas existia alguma coisa, e Jesus disse, lembra, começa a pensar, reflita, aonde foi que caíste? Começa a lembrar, onde foi que você tinha o primeiro amor e você deixou de ter esse primeiro amor? Aonde que foi? E eu quero falar isso para você e para mim, para a gente, juntos, irmão, a gente poder fazer essa reflexão nessa noite. Aonde foi que caímos? Aonde foi que a primeira essência, a essência do primeiro amor deixou de estar fazendo parte da nossa vida? Em que momento? Que eu tinha prazer em todas as coisas fazer para o Senhor, e eu dava resposta para o Senhor ao amor que Ele tinha por mim, e de repente eu deixei de dar essa resposta. Aquele primeiro amor deixou de existir. Não deixei de achar que Jesus não existe, longe disso. Não deixei de dizer que Deus não existe, ou que Deus não cuida de mim, longe disso. Mas não deixei mais, deixei o primeiro amor. Aquela essência do primeiro amor, quando a presença de Deus na sua vida basta, onde você está satisfeito só com aquilo que Deus pode te dar, te deu, que é a salvação em Cristo Jesus, já é suficiente para você. Aonde se vir alguma coisa para você, amém, mas se não vir também, você está tudo bem, porque você sente a presença de Jesus e você está alegre por essa essência, desse amor que você tem por Ele. O que importa é você amá-lo, e esse amor é correspondido, só isso. Daí ele diz, lembra-se aonde caíste, arrepende-te. Lembrou aonde que você caiu? Lembrou onde que foi seu pecado? Lembrou onde foi o momento que você deixou de estar na presença de Deus? Lembrou aonde foi o momento que de repente você começou a se afastar da presença do Senhor? Lembrou onde que foi? Então agora, se arrepende. Arrepende daquilo que você fez de errado. Daí ele diz, se você não se arrepender, será tirado de você um castiçal. Vai vir uma punição sobre a tua vida. Mas, irmãos, se você se arrepender nessa noite, sabe o que você vai ganhar? A essência do primeiro amor. Receba, em nome de Jesus.
Está disponível para mim, está disponível para você, irmão. Em nome de Jesus, sai daqui animado. Sai daqui com muita vontade de servir esse Deus. Dá resposta a esse amor tão grande que foi o amor sacrificial de Jesus pela nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Irmão, a gente não pode ver Deus neste lugar. Não podemos ver com os nossos olhos naturais. Mas a gente pode sentir a presença de um Deus vivo, irmão. Do Espírito Santo de Deus que está convencido.